Qual é a sua formação? Quando você decidiu tomar o caminho da ciência de dados, há quanto tempo está nessa área e quais suas experiências profissionais? Quais foram seus primeiros passos e suas motivações iniciais? Há muita diferença na ciência de dados exercida dentro da academia e exercida fora dela? Quais foram as suas maiores dificuldades nesse caminho? Oi gente, eu sou a Kiz e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje, eu vou responder algumas perguntas sobre a carreira de ciência de dados pela minha experiência. E essas perguntas não fui eu que inventei. Eu recebi elas do Paulo Henrique, que é inscrito aqui do canal e é também estudante de ciência de dados. Há um tempo atrás eu estava no Twitter, lendo a timeline, interagindo com a comunidade por lá, que é uma coisa que eu faço muito, e eu recebi uma mensagem do Paulo Henrique. E ele me pediu para responder essas perguntas por conta de uma atividade da faculdade em que ele precisava entrevistar pessoas da área de ciência de dados. Depois de dar uma olhada nas perguntas e responder o Paulo, eu achei que essas respostas poderiam servir para outras pessoas que me acompanham aqui e gostam desse tema. Então, de antemão, eu já vou dizer que se você tem mais alguma dúvida além das que eu vou responder nesse vídeo, deixa aqui nos comentários porque eu posso gravar um outro vídeo respondendo as perguntas aqui do YouTube. A primeira pergunta, então, é qual é a sua formação? Eu sou formada em Engenharia de Computação pelo Instituto Militar de Engenharia e eu tenho mestrado em Modelagem e Matemática pela Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. Quando você decidiu tomar o caminho da ciência de dados, quais foram seus primeiros passos e suas motivações iniciais? As minhas motivações iniciais para entrar na carreira de cientista de dados foram algumas disciplinas que eu tive no mestrado. As disciplinas de visualização de dados, modelagem de dados e de aprendizado de máquina. Foi ali onde eu tive um contato mais profundo, com a base dessa área da ciência de dados e me interessei muito. Eu já até contei essa história aqui no canal, como o trabalho que eu fiz de visualização de dados me fez tomar a decisão de seguir nessa área. Eu vou deixar o card aqui para você assistir depois. Mas em resumo, o que me chamou muito a atenção era o poder que tinha a habilidade de conseguir extrair informações dos dados. E quem assiste os meus vídeos aqui no canal de análise de dados sabe que a gente pode fazer muitas perguntas e procurar as respostas dos dados. Esse processo é algo que eu gosto muito até hoje e essa sementinha começou quando eu estava no mestrado. Há quanto tempo está nessa área e quais suas experiências profissionais? Já no primeiro ano do mestrado, eu comecei a trabalhar na área de dados, não especificamente como cientista de dados, mas como analista de dados. Eu era assistente de pesquisa em um projeto da própria Escola de Matemática Aplicada da FGV, em parceria com o IBRE. E o objetivo desse projeto era conseguir desenvolver um índice de inflação regionalizado. Então o IBRE, o Instituto da FGV, ele já tem índices de inflação, e a ideia então era conseguir primeiro entender a viabilidade disso, porque a amostra, os dados eram colhidos pensando numa inflação, no índice de inflação para a cidade inteira, e aí a gente tinha que conseguir entender a distribuição desses dados, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, para entender se essa amostra possibilitava o cálculo desse índice de inflação regionalizado. Porque uma possibilidade, e que acabou se concretizando, era que os dados podiam ficar muito esparsos em umas regiões e muito densos em outras, e isso podia causar distorções. Então, esse foi meu primeiro projeto como analista de dados, ainda no mestrado. Depois desse projeto, eu também trabalhei como analista de dados no IPEA, e aí eu lidei com dados de saúde. Eu também trabalhei analisando dados do município do Rio de Janeiro. Ao longo desse caminho, eu também fui fazendo alguns projetos pessoais paralelos para eu me desenvolver na área. E a minha experiência profissional mais recente foi na CyberLabs, que é uma startup brasileira que fica no Rio de Janeiro, mais precisamente, e ela desenvolve soluções de inteligência artificial. E parte da atuação da empresa envolvia prestar serviços de predição para outras empresas, e eu trabalhava nesse time de cientista de dados que desenvolviam essas soluções de predição e análise de dados. Há muita diferença na ciência de dados exercida dentro da academia e exercida fora dela, o que pode ajudar a preparar para essas diferenças. A base do conhecimento, ele é muito similar. As ferramentas que a gente utiliza para resolver os problemas na academia e fora dela são similares. Primeiro precisa a gente entender que a academia e fora da academia são dois ambientes muito abrangentes, então existem diferentes locais com pesquisa, com diferentes recursos, assim também como existem diferentes empresas, por exemplo, que trabalham com ciência de dados e que também têm diferentes recursos. Então, precisamente, é difícil a gente estabelecer comparações. Mas uma diferença que eu acredito que seja marcante tem a ver com o objetivo. Então, quando a gente está fora da academia, e aí eu estou assumindo que a gente está conversando sobre empresas,
a gente geralmente está pensando em utilizar o conhecimento e as ferramentas em objetivos de negócio. E na academia pode ser mais abrangente, mas existem também universidades e laboratórios que fazem parcerias com empresas. E aí, nesse caso, não haveria muita diferença nessa atuação. Inclusive, se você não conhece, eu recomendo que você conheça o Laboratório de Inteligência Artificial da UFG, que é liderado pelo professor Anderson. Lá eles fazem projetos do estado da arte de inteligência artificial e ciência de dados. Inclusive, se eu não me engano, eles abriram um curso de ciência de dados na UFG e eu recomendo muito. Em relação a como se preparar para trabalhar fora da academia, eu acredito que tem muito a ver com você conseguir melhorar a sua habilidade de comunicação. Então, quando você está trabalhando dentro de uma empresa, por exemplo, você trabalha na área da ciência de dados, mas existem outros setores da empresa e outras pessoas que precisam conseguir compreender as informações que você está extraindo desses dados, os resultados que você está gerando. Então, conseguir comunicar isso de maneira que faça sentido para todas essas áreas e para o negócio em si, né, como que o que você está fazendo se relaciona com o objetivo do negócio, é uma habilidade muito importante. Quais foram as suas maiores dificuldades nesse caminho? Eu resolvi aqui elencar 2 dificuldades. Eu acredito que antes de entrar de fato profissionalmente nessa área, a principal dificuldade era conseguir compreender todos os tópicos e todo o conhecimento que eu precisava desenvolver e de fato empregar a dedicação necessária para conseguir evoluir. Depois que eu me tornei uma cientista de dados, né, então que eu já tinha essa base de conhecimento desenvolvida, a principal dificuldade passou a ser me manter atualizada. Então, é preciso ler os artigos, acompanhar as novas pesquisas, o que está sendo desenvolvido, que tipo de melhorias têm sido feitas para os algoritmos. Então, se manter com esse pique de trabalhar e estudar, né, sobre essa área que você trabalha, eu acho que é uma dificuldade, mas é um ponto muito importante. Qual foi o projeto que você mais gostou de trabalhar até hoje? Pessoal, eu vou interromper esse vídeo por aqui, porque eu ainda tenho muitas perguntas do Paulo para responder e eu acho que faz sentido dividir isso em 2 vídeos. Então, se você gostou, deixe o seu like, compartilha com alguém que também tem essas dúvidas, deixe mais dúvidas aqui nos comentários para eu poder responder, já se inscreve no canal e ativa a notificação para você receber o próximo vídeo com as perguntas. Muito obrigada e até a próxima!